Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Baião de 2 Bits. Hoje com meu amigo Michael. Opa, hello my friend! E aí, tudo beleza, Jeff? Tudo tranquilo. Hoje é um episódio especial, por quê? Porque temos novidades, temos uma abertura nova, vírgulas musicais, não é? E um conteúdo, né, quentinho para nossa audiência, não é verdade? É isso aí. E por falar assim nas novidades, a gente tem que aproveitar aí um momento para agradecer nosso grande colaborador aí, o Rodrigo, grande amigo aí que nos apoia, porque ele fez aí a trilha sonora do nosso podcast, né, do Baião de 2 Bits, abertura, vírgulas musicais e com direito a encerramento com corvos. Sim, é o spoiler. Olha o spoiler aí. Assim, na verdade é aquele gancho, né, para ver se a pessoa fica até o fim e depois vai escutar os corvos no final. Mas é isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Sim, e agora sim, a gente tá sentindo até responsabilidade, né? O negócio tá ficando profissional. O primeiro episódio foi aquela gravação assim no porão, né? Com aquela coisa assim bem improvisada, com aquele telefone sem fio. Agora não, Agora o negócio tá com trilha sonora, tá começando a ficar profissional. A gente tem que melhorar a qualidade aí do conteúdo, ô Jeff. Eu tô sentindo o peso da camisa, hein? Tô sentindo o peso da camisa, vamos ver aí. Eu vi falar, a produção mandou um e-mail aí falando que vai ter novidades, convidados, novos quadros. Eu não recebi esse e-mail, depois a gente tem que... Depois eu vou dar um pulo lá no RH. Ih, rapaz, ó, eu já vou falar que eu já aumentei o meu cachê, hein? Já vou falar isso, Lavação né? de roupa suja ao vivo, é isso aí. E hoje no Bacon no Baião, vamos começar com o post de segunda-feira. Foi o meu post, né? É engraçado como a gente tinha comentado, e por coincidência, 2 filmes de espiões, né? Na mesma semana, né? Não foi combinado, viu, gente? Foi sem querer querendo. Foi. Esse filme é o All the Old Knives. Olha, meu inglês, assim, né? Esse CAA, aí, valeu a pena. Isso, o investimento. Não, foi Pink Blue. Podia ter sido pior, podia ter sido aquele Instituto Universal, lembra das revistinhas? Das revistinhas, aí, ó. De repente, aí, ó. O problema é falar. Pois é. Esse filme tá lá na Amazon Prime Video e, não teria como falar dele e não citar o Chris Pine, né? Ih, rapaz. Pois é, aí vem aquela lembrança dolorosa do Mulher Maravilha 1984, gente, meu Deus. A performance dele foi totalmente ofuscada por uma pochete. Daí você já deu o nível, né, da parada. Foi exatamente nesse nível. E, gente, que loucura, mas não, eu acho que esse filme foi mais num sentido, que também ele já tá mais maduro, então eu acho que não é maquiagem. Ele já tá mais grisalho e tudo, então ele já tá fazendo aquela transição de galã, né, para uma nova fase na carreira dele. E o filme é bem interessante. Fala de uma operação mal sucedida, né, em Viena, e onde tem um avião sequestrado e as coisas não acontecem como esperado e tem consequências, principalmente protagonistas, né? E ironicamente, também quem se salva é a cola aqui, tal Diane Newton. Tandy Newton. Tandy Newton, exatamente, que foi resgatada aqui do Westworld, que tá finalmente acabando, né? Gente, rapaz, eu parei na primeira temporada. Pra mim, eu só gostava do Anthony Hopkins. Olha o spoiler. Não. A segunda é uma romena, a terceira vai patinando e agora estamos chegando aí na quarta, né? Quem sabe aí, próximos tópicos, né? Quem sabe? Poxa, ela tem uma performance muito boa, é uma atriz... Ela é uma ótima atriz, ela é uma ótima atriz, eu gosto muito dela mesmo. No Westworld mesmo, ela estava excelente. Nossa, exatamente. Boa cena. E nesse filme, eu esqueci de avisar, esse filme é adulto, hein? Tem cenas de sexo, exatamente, tem umas cenas de nudez e tal, mas
Então, pois é, ironicamente... Esse é aquele bom para você ver na casa do sogro, né? Você tá Exatamente, lá e na TV tal. lá, grande. Excelente. Filme, vamos, né? Acabou o Jornal Nacional, você vai já né, emenda. Aí tem as criancinhas passando. Eita, olha Beleza. só. Ainda chega a avó ainda, senta no Pois é, sofá. e aquela coisa, boa, foi bom citar isso, porque a vovó e o vovô vão dormir. Por quê? Porque é um bom filme de espião, tem um ritmo, é um pouco mais cerebral, e, poxa, como essa operação deu errado, com 8 anos depois o pessoal descobre que tem um traidor, entendeu? Que conseguiu fracassar a operação. Agora, quem foi, né? E por quê? Aí esse é o grande mistério do filme. E eles fazem uma química muito interessante, né? Os dois protagonistas, o Chris e a Ty Duane, né? Tandy Newton. Tandy Newton, nossa senhora, errou! Parece tendinite, né? Aí, gravou. Tandy Newton, perfeito, perfeito. Obrigado, Michael. E... E é aquela coisa, né? O filme ele vai se desenvolvendo com tanto o mistério como a desconfiança entre os dois. Será que os dois estão dizendo toda a verdade? Por que ela foi embora? Entendeu? Logo depois do incidente. Essa é a parte muito legal. Mas tem um peso para que seja um filme para você assistir com a namorada e tudo, então tem todo um romance, isso talvez. E é engraçado porque foi o autor que adaptou o roteiro, então talvez por pressão da produção, alguma coisa. Não, tem que ser. É curioso você mencionar essa questão do romance que acaba dando uma enroladinha na trama demais, né? Porque quando eu for falar do meu filme, além de ser um filme de espionagem, teve o mesmo problema também. Então, Você vê, né? uma coisa que, assim, às vezes o pessoal sente na obrigação, né, a gente não pode fazer um negócio só sobre espionagem, ou só, né, não pode focar demais só nisso aqui, tem que ter um romance, tem que ter... Fica querendo agradar gregos e troianos, né, e aí acaba que, às vezes, dá uma descarrilhada, né? Pois é, e é bem um caso desse, é uma pena. Mas você citou no seu post que ele tem uma excelente fotografia, né? Como é que é? Apesar de ser uma produção aí da Amazon Prime, né? Que, inclusive, assim, anda investindo bastante, né? Recentemente aí, O Senhor dos Anéis que o diga, que vai ser a série mais cara aí. Antes nunca na história desse país a gente viu uma série tão cara, então... Verdade, como é que foi essa questão da fotografia aí? Gente, é interessante porque tem umas escolhas de iluminação, posicionamento, e curioso, eles falam de Viena, só que não aproveitam a arquitetura de Viena, talvez problema de direitos autorais, não sei, mas a fotografia no sentido de enquadramento, de algumas escolhas, de como pegar as expressões, né? Os dois protagonistas conseguem uma boa performance, então, poxa, enchem, né? A experiência, né? Então não são as locações, é engraçado, né? Porque geralmente quando a gente fala de fotografia, a gente fala, olha, um lugar lindo, né? Maravilhoso, e pô, dizem que Viena é muito bonito, não sei, mas não, você não vê muito isso. É só lugares fechados, mas poxa, a escolha de iluminação, como é que ela sai das sombras, como é que ele, né? Como é que ele se comporta e tudo. Olha, realmente essa parte é muito legal. Mas, aí eu esqueci, complementando o post, tem um momento que você vê claramente que é computação gráfica. E, gente, pra quê, gente? Pra quê? Sabe aqueles, assim, aquele momento Mas aquele desnecessário, assim. Exatamente. Mas não chega a ser nada Chapolin também, né? É um pouco. Pra você ter uma ideia, é um pouco Chapolin. Eu falei assim, gente, deixa um fim de sol, sabe? Não precisa ser aquela luz, assim, aquela coisa, sabe? A pessoa parece que, como é que é, morreu e foi pro céu. Não, gente. Não precisa ser isso. Pode ser um fim de tarde qualquer, tá bom. As duas pessoas, eu acho que, engraçado, né? Eu acho que aí é uma filosofia de fotografia que a gente vê muito no cinema europeu e o brasileiro por falta de dinheiro.
Né, aquela naturalidade e tudo, às vezes é bom, não é ruim. E Entendi. eles exageraram tanto nisso que isso chega a ser até quase cômico, né? Esse é um detalhe Entendi. engraçado. E o seu, como é que foi eu ainda não assisti, eu tava para assistir esse, O Soldado que Não Existiu, como é que foi? Pois é, então, como a gente já falou no começo aí, coincidentemente também é um filme sobre espionagem, só que esse aqui, ele se passa assim, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, só para dar uma situada assim, né, historicamente falando, o que que acontece? Esse pega o período da guerra em que a Alemanha já tinha dominado praticamente toda a Europa ali, né? O Hitler já tinha dominado Holanda, Bélgica, França, aí a Itália estava ali com Mussolini, né? Uhum. Aliado do Hitler. E aí as forças aliadas eles estavam tentando invadir a Europa por algum lugar, né? Porque a Inglaterra estava isolada lá na ilha dela, né? E Uhum. eles estavam tentando, junto com os Estados Unidos, invadir, então, por algum lugar na Europa. E aí o lugar escolhido foi a Itália. Então eles queriam pegar a costa ali da Sicília para fazer essa invasão e a partir dali, porque eles já tinham também planejado fazer, né, o dia D famoso, né, que Uhum. foi a grande invasão lá, principalmente pelo exército americano. Mas antes disso, eles queriam fazer essa invasão pela Itália para já ir tomando ali por aquela parte ali, né, estrategicamente. Então esse filme se situa mais ou menos nessa época. A gente já começa aí nesse período, que é um período muito crítico, né, em que os aliados estão tentando retomar ali a Europa, que os nazistas dominaram. Então, ele conta a história de dois agentes britânicos que pensaram em um plano para distrair os alemães e, por exemplo, eles queriam que os alemães pensassem que eles não iam para a Itália, mas sim para a Grécia. Dá o drible, dá o drible. Isso, dá aquele elástico, né? Uhum. Então, assim, Uhum. eles queriam falar, eu vou para lá, mas vou para cá. Então, assim, aí eles pensaram num plano, né, para enganar os nazistas. Então, assim, o filme tem esse foco aí na inteligência na época da Segunda Guerra, né, que é uma inteligência, assim, como é que eu vou dizer? É a questão da espionagem mais clássica, né? Não é aquela Roots. coisa que a gente. Exatamente, assim, é mais raiz. Então, assim, não é tanto aquilo que a gente vê nos filmes aí, James Bond e tal, aquela coisa mais mesmo. E a premissa é muito interessante, porque o plano que eles escolhem, eu não vou contar muito para não dar muito spoiler, porque Uhum. realmente é a parte mais interessante do filme, mas o plano que eles escolhem para enganar os nazistas é muito legal, é um plano realmente muito bacana, né? Só que qual que é o problema? O problema é que, assim, essa premissa não é suficiente para encher um tempo de um filme desse com 2 horas, entendeu? Isso. Então, assim, isso toca num outro ponto, né, que eu mencionei no post, que assim, esse filme, ele soou para mim como sabe aquele filme clássico que tenta agradar a academia para, quem sabe, Hum, concorrer a alguns Oscars? sei, Aquele filme sei. que vai ticando a lista da academia, olha, principalmente assim, esses filmes de guerra são excelentes, né? Pensar lá Uhum. no Resgate do Soldado Ryan, né? Aqueles filmes bem assim, só que esses filmes, para alcançar esse status, eles têm que se superar, né? Tem que ser aquela Uhum. coisa assim que realmente inova em algum sentido. E é nisso que esse filme peca, porque ele tenta seguir essa fórmula e o Netflix, claramente, ele tenta fazer isso de vez em quando e tem, às vezes, conseguido. Você vê que alguns filmes foram indicados, ganharam Oscar e tal, mas não é sempre que você vai acertar. Então, o grande problema nesse caso é essa premissa que não é suficiente, né, para encher o filme. Então, o que eles fazem? Eles botam um romance, né, igual a gente falou, que aconteceu também no All the Old Knives. Então, eles botam um romance no meio, sabe? E Uhum. aí eles também botam uma subtrama de espionagem, tipo assim, de espionagem dentro lá dessa agência, né? Como se tivesse um agente duplo, entendeu? Mas Uhum. coisas que esse romance é bem xoxo. Então, assim, Uhum. é aquela coisa que soa assim um pouco forçado e também não leva a muito lugar, entendeu? Infelizmente, assim, eles não conseguiram desenvolver bem esse romance. Então, assim, o filme tem um ótimo elenco. Você tem o Colin Firth lá bem. Ele tá bem em casa, porque ele faz muito bem esse papel britânico, né? Esse Uhum. cara do Uhum. britânico sóbrio e tal. O Colin Firth,
ele faz, se você lembrar lá do discurso do rei e tal, ele tem realmente essa capacidade para tirar esses papéis, ele está bem à vontade. E assim, até curioso, porque mais pro final eu vou falar um pouco do seriado lá da Escada, que também é com Colin Firth, só que ele tá fora da zona de conforto dele. Então eu até achava que ele fosse mais limitado, né? Que ele só fosse bom nesses tipos de papéis assim mais britânicos, mas não, ele conseguiu sair. Mas nesse filme ele tá bem à vontade, só que ele sofre por conta do roteiro, então o personagem dele não tem as motivações muito bem definidas, sabe? Assim, você não se identifica tanto com o personagem dele e ele apesar dele ser o protagonista, quem acaba roubando a cena é o outro ator, o Matthew McFadyen. Eu não conhecia esse ator, mas ele faz um papel excelente daquele agente, ele faz o contraponto, né? Ele é aquele cara mais Caxias, sabe? E aí, é por isso que no filme aí tem uma mulher lá, que é uma agente que trabalhava no setor lá com eles, que é convidada e forma um pouco do triângulo amoroso, sabe? Que é esse Matthew McFadyen, e aí ele junta com o Colin Firth lá e essa outra atriz, que é a Kelly MacDonald. Só que assim, esse Matthew acaba roubando a cena, porque as motivações e o arco dele é muito mais interessante, sabe? As coisas que falam, por que ele tá ali, por que ele tá agindo daquela forma e tal. Então, assim, acaba que ele rouba a cena, ofusca um pouco, né, o protagonista. E a Kelly MacDonald está muito bem, só que ela sofre, né, por conta desse romance meio xoxo, que ela é obrigada É o papel, ser né? o papel dela, tá no meio, nesse meio que triângulo lá. E também a personagem dela não tem um desfecho muito satisfatório, sabe? Você termina o filme e você fica assim, poxa e tal, mas... Enfim, mas o filme, apesar dele errar nesses pontos que eu falei, né? Ele acaba assim, estendendo demais, incluindo outras coisas, e até na premissa em si, que é muito interessante mesmo, que é esse plano que eles criam, como é uma coisa simples, você pensar, só que eles enchem de tantos detalhes, então eles pensam em tudo sobre aquele plano e, sabe, e aí o filme vai assim, nas vírgulas do que eles estão pensando em fazer e tal, então acaba estendendo até demais e o filme tem uma tendência um pouco ruim de explicar demais também, assim, duvidar um pouco da inteligência do espectador, né, que isso nunca é bom, mas tirando isso, é um drama, né, assim, que consegue entreter, realmente, né, e principalmente, assim, eu não conhecia, foi baseado em fatos reais aí dessa operação para enganar lá os alemães, e eu não conhecia realmente esse plano, é interessante, fica como curiosidade, né, e vale por isso, né, e tá lá disponível no Netflix. Então, assim, é aquela coisa, não vai com muita expectativa, mas ele consegue entreter, principalmente por conta dessa premissa aí, que é bem bacana mesmo. Entendi. E só para finalizar sobre esse filme, e o ritmo, você achou que um ritmo um pouco mais lento, um pouco... Então, ele peca um pouco justamente por conta dessa questão, quando você está vendo sobre o plano, né, o plano que eles estão fazendo, desenvolvendo lá, aí tem às vezes aí o filme começa a desenvolver um ritmo bacana, poxa, legal, vai acontecer e tal. Só que aí passa para essas outras partes do romance, do um pouco do drama pessoal que o cara tá passando também e tal, não sei o quê. Aí ele, principalmente assim, o personagem do Colin Firth, ele acaba sofrendo mais com isso, né? Porque ele não navega tão bem. E aí isso acaba afetando o ritmo do filme um pouco, né? Porque você perde um pouquinho do ritmo nessa questão aí dele alternar para essas tramas. E assim, quem conhece um pouco da história, né? Assim, é lógico que o filme ele não entra nesses detalhes, tem a questão do plano e tal. Mas quem conhece um pouco de como se transcorreu isso na vida real, acaba tirando um pouquinho também, assim, né? Das coisas que foram tão faladas no filme por conta da questão, né, do que aconteceu na história. Mas eu não vou falar muito para não dar spoiler. Não vou falar. Mas eu só estou falando nesse sentido, né, que assim, o filme faz toda uma coisa e quem sabe a história, o que acontece depois, sabe que... Foi bem, assim. Assim, e às vezes, né,
o que eles queriam fazer não tinha aquela coisa toda, aquele significado todo, mas enfim. Tirando isso, assim, é como eu falei, ele não extrai o potencial do elenco, né? Isso é que é uma pena, porque realmente o trio de protagonistas são excelentes atores, né? Uhum. Mas ele tem uma boa fotografia, o filme também, assim, a produção dele é bem caprichada, os cenários, a galera caprichou mesmo, assim, né? Os efeitos, assim, é aquela coisa, o pessoal faz mais no escuro, né? As cenas que você Pra vê que dar são uma. digitais é tudo à noite, para Uhum. dar aquela disfarçada boa, mas não tem nenhum momento Chapolin no filme, não. Ele é. Ah. É, Porque é aquela famosa, né? Imagina que é na pressa e ó, tem esse orçamento, a gente já gastou em grande elenco, como é que faz, né? não, mas e você vê que é uma tendência do Netflix, assim, quando eles têm um roteiro que é razoável e que eles têm grandes nomes, né, dispostos e eles estão investindo pesado porque eles estão realmente com medo, né? E Sim. eles estão passando por um momento difícil. Então, quando eles sentem confiança, o mínimo que seja em algum conteúdo, eles estão investindo e realmente o filme mostra que a produção foi caprichada. Olha só, né? Eita, nós. É isso aí. E para finalizando a semana, tem o Tokyo Vice, né? Que é o post de Isso sexta. do post de sexta aí que você fez. Conta mais aí desse Tokyo Vice. O que é isso? Isso aí, esse nome aí tá parecendo o nome de jogo de corrida japonês. Eu lembrei da. Quase, quase isso. Tá quase. Na verdade, eu acho que eles queriam. Não, assim, claro que o Vice, né, no sentido eu acho que é para ser irmão do Miami Vice, entendeu? É É, mesmo, né? Tem isso, né? Miami Vice, Tokyo Vice. Mas, entendeu? mas Aí, pelo que eu vi no seu post, a pegada é bem diferente, né? não, Do é Miami totalmente Vice. diferente. Totalmente diferente. Mesmo porque eu também, nossa, eu assistia quando era criança, gente, a gente era muito sem noção, né? É, eu assistia alguns episódios e digamos que não é uma série muito recomendada para uma criança de 8 anos. Mas, enfim. Mas anos 80, rapaz, os caras, né? Era É, aquela coisa da coca pra todo carrão, lado, say hello tiro, to my little carrão. friend. Isso E tá tudo em é. casa. Anos 80 era aquela coisa, pó pra tudo quanto é lado. Nossa, como tinha, viu, no Miami Vice, meu irmão, nossa, Rapaz, era carrão, as mulheres de biquíni e pó pra todo lado. Era pó pra todo impressionante, né? lado. Era É, uma aspiração de pó ali, rapaz, pra fazer inveja pra tinha, esses melhores aí aspiradores aí do mercado. não, e as lutas, meu Deus. Mas voltando ao Tokyo Voltando, Vice, voltando. voltando, então, não, realmente é bem diferente. Na verdade, é uma série que está baseada em fatos reais de é, um investigador, no caso, um repórter, né, que ele estava investigando, ele já tinha um fascínio pela cultura japonesa, ele está meio que fugindo do passado, isso aí não vamos entrar em muitos detalhes, né, ele saiu lá de Missouri, né, para Tóquio, e ele já tinha uma obsessão por a história da Yakuza, né? E a história é muito louca, porque ele começa a estudar, fazer, conversar e tudo, viver lá e decide fazer uma prova. Existe tipo um vestibular para entrar dentro de um dos maiores jornais do Japão. E ele consegue um emprego, só que tem uma série de dificuldades, né? Por ser estrangeiro, né? O pessoal tinha aquele preconceito, né? Ele se passa em que época, o seriado? É Ah, tempos atuais? Como é que é? não, é no final dos anos 90, né? No final dos anos 90, então você vê o começo dos celulares, né? Você vê os carros, mas o Japão ele é muito, muito conservador com uma série de coisas, né? Então você via um Japão mudando, mas você via um conflito entre o novo e o velho, inclusive sobre o crime, né? E aí, Xenofobia é uma coisa muito séria lá no Japão, assim, né? Inclusive, sim, assim, às vezes até com quem é Nisei, né? uhum, sim, Então, eu tenho amigos que relatam que realmente a coisa é séria, né, nesse entendi. sentido.
Na série, eu acho que o pessoal da Embaixada não deve ter ficado muito feliz, porque a série foi bem crítica, com alguns aspectos da cultura, sobre machismo, sobre xenofobia, né? Mas também vai mostrando, tem todo um mistério, sabe, da cultura oriental, especificamente do Japão, a questão da honra, do trabalho, aliás, as jornadas de 12, 13 horas de trabalho, né? A relação assim, bem sensível entre a polícia e os criminosos, né? É bem interessante, bem interessante. Agora, me explica uma coisa aí, porque assim, você fala que é a história de um repórter, um cara que vai lá para o Japão e aí ele vai fazer essa prova para entrar no jornal e tal, mas o foco da série é mais na questão do jornalismo ou mais na questão policial aí dos crimes? Como é que é isso? Então, o foco, interessantemente, o foco tá na questão criminal, e de crimes, na verdade, porque são clãs, diferentes clãs na cidade de Tóquio, da Yakuza, né? E uns 2 clãs entram em conflito. Só que é um conflito que não pode ser aberto, por causa do problema com a polícia e também porque existe como a máfia, né? Existe regras, né? Para não virar uma bagunça, né? E chamar a atenção, né? E o governo, o que é isso? E entrar pesado, né? Contra a Yakuza, né? E nossa, Entendi. tem uma série de histórias muito interessantes. Tem umas histórias assim. E a parte inicial é uma série de suicídios que acontecem e estão relacionados com um crime, sabe? E esse repórter, ele por acaso, ele assiste um desses crimes e aí ele pega aquilo como uma obsessão. E tem vários personagens super interessantes. Tem um aspirante na Yakuza que vai subindo. Tem dois líderes de clãs diferentes, vilões, né? Muito interessantes. Nossa, vale muito a pena. Mas é aquela coisa. É uma série da HBO, então você vai ter sexo, violência. Rapaz, tá uma tendência isso aí nos seus conteúdos, hein? Eu vou anotado aqui, eu vou mandar uma cartinha para RH, porque Não, mas HBO, gente, eu não tenho não, culpa. HBO é que diria Game of Thrones, né? Bem Sim. tranquilo, super relax a série. Não é muito. Agora, você chegou, tipo assim, porque tem outras séries aí da HBO, né? Uhum. Que assim, que tem essa mesma pegada aí criminal e Sim, tal, assim. sim. Uhum. Como é que você compararia com elas? Tem aquela dos detetives que teve 3 temporadas, né? Assim, o True Detective. True Detective, isso. Isso. É diferente, porque, na verdade, essa série, ela tem mais uma pegada quase como Bons Companheiros, com Poderoso Chefão, com, Então ironicamente. ela foca um pouco nessa questão da máfia mesmo, mais na máfia japonesa Exatamente. ali, né? É Exatamente. Nossa, interessante, né? Porque você vê muito em Hollywood e até alguns seriados aí, tipo Sopranos e tal, você vê coisas mais dessa máfia clássica, né? Essa coisa isso, mais isso, Scorsese, que a gente está acostumado isso. a ver. Mas é interessante um foco nessa questão da máfia japonesa também, né? Gente, não, a questão da polícia e a coisa, eu não posso falar muito, é muito interessante, é super Entendi. interessante. E eu vi uma reportagem, não foi faz muito tempo, que estava justamente questionando como é que o pessoal estava questionando como é que a polícia tinha uma eficiência de acusação de 98%, entendeu? Nossa. Tipo assim, como? Né? Assim, como é? Aí tem. Vale a pena assistir, mas tem um probleminha. Tem um probleminha irritante nessa série. Que é o probleminha que a gente vê muito em Hollywood, e ironicamente não no Japão. Muitas vezes, principalmente anime, né? Umas produções mais classudas, né? O autor chega assim e vai falar: não, olha, é o seguinte, vai ter 2 temporadas, uma temporada, e é isso, acabou. E O resto pronto, acabou, né? acabou. Vai ter um filme, talvez, para contar um outro detalhe, um spin-off, mas acabou. É aquilo, tá fechado.
não vai ter terceira, quarta, quinta, sexta, entendeu? E ficou esse temor, sabe? O final, a gente tava indo tão bem, gente, tava indo tão bem. Aí o sétimo episódio, são 8 episódios de mais ou menos 50 minutos, e aí o oitavo episódio a gente tava indo e aí aconteceu um negócio, eu falei, não, sabe? Dá aquela enrolada, eu falei, gente, pra que isso, sabe? Vamos, né? Vamos desenvolver, né? Tem uma enrolada que assim, eu acho que isso foi triste, foi triste. É uma excelente série, recomendo muito, mas tomara que... Vamos torcer, vamos torcer para eles não encherem linguiça demais aí e acabar na hora certa, né? Exatamente. E agora, né, o momento sobremesa. Opa, momento delícia. Delícia. Então, Michael, o que você recomenda aí na sobremesa? Opa, então, a dica do Mike desse episódio eu vou pegar um gancho aí no que tá na moda aí, né, que é falar de Vikings. Boa. E aí a gente recentemente aí teve o Homem do Norte, que inclusive você fez a crítica, né? Tá lá excelente. Tá lá no blog, um filme novo aí que o pessoal fala que é extremamente realista e tal, e você elogiou bastante a questão das batalhas, né? Então, assim, eu queria aproveitar esse gancho para dar uma dica aí de um seriado que eu não lembro por que o motivo, assim, mas acabou que a gente não falou sobre ele no Mexido Digital, né, no nosso blog. Olha e aí. Eu acho interessante destacar aqui que é o Vikings, né? O Vikings, que é um seriado que ele foi criado pelo History Channel, né? E eu acompanhei desde o princípio. Ele começou, curiosamente, junto com o nosso blog em 2013. Olha aí, né? Então, olha aí, é um sinal. Relação afetiva, uma relação afetiva. E aí ele começou em 2013, né? E foi até 2020, tiveram 6 temporadas. Mas é um seriado, assim, que eu queria trazer essa dica, porque ele já tem um tempinho, ele tá todo disponível lá no Netflix, então, assim, no começo era mais difícil assistir, né, porque tinha que ser pelo History Channel, mas aí já tem um tempinho que eles botaram no Netflix e já tem todas as temporadas lá, em 2020 foi a última, e ele conta essa saga do Ragnar Lothbrok, que é um viking muito famoso aí da história, né, e aí ele começa uma dinastia mesmo, né, lá dos vikings. E aí eles tratam de vários temas aí conhecidos, além de retratar características, né, da cultura viking, tal, coisas que a gente já viu em outros seriados, ou seriados acho que nem tanto, né, mas mais em filmes. Essas coisas que a gente sabe, né, dos vikings e tal, que eles eram excelentes guerreiros, navegadores, dos costumes, né, da mitologia deles. Além disso, ele interliga isso com algumas teorias históricas que foram lançadas aí, né? Por exemplo, de que foram os vikings que descobriram a América, né? Então o seriado brinca com isso, algumas temporadas mais para frente, que esse negócio que os vikings chegaram pelo menos acho que uns 500 anos aí antes do Cristóvão Colombo na América, mas enfim, isso aí nunca foi provado, mas eles brincam com isso, e é bem interessante, porque ele tem uma linha bem, assim, tênue entre a questão da fantasia, né, porque ele quer representar essa questão da mitologia e das crenças e tal, e tem aquela questão, né, do cara que é tipo um oráculo, né, que acompanha e tal. Mas ele tem essa questão também no retrato histórico, por ser uma série que foi criada pelo History Channel. Então, assim, no começo, é aquela produção que deixa um pouquinho a desejar. Mas para a época, em que hoje em dia a gente vive uma época diferente, né? Que esses seriados, eles têm orçamentos, assim, de dar inveja a grandes produções de Hollywood. Que digo o Senhor dos Anéis que está chegando aí. Nossa, expectativa, hein? O Jeff Bezos aí meteu a mão no bolso lá. Mas, enfim, o Vikings, né, do History Channel, ele começou assim, um pouco mais modesto, mas mesmo assim, o cara, né, o Ragnar Lothbrok, o ator que fez o Ragnar Lothbrok, o cara é excelente. Então, assim, ele carrega a série no começo, entendeu? Pois é, quando ele sai, dá uma quedinha, né?
Isso, exatamente. Dá uma caidinha, mas mesmo assim, né? A série passa por vários intervalos temporais, né? Saltos temporais, digamos assim, que às Uhum, vezes não fazem tanto sentido, porque assim, alguns uhum. personagens envelhecem, crescem muito mais do que outros, né? Mas e ele também peca um pouco assim por jogar alguns elementos que você vê que são ali, que não são tão, como é que fala, assim, históricos, né? Você vai, não é questão nos vikings, é assim, é para dar um pouco mais de drama, um Sim, sim. romance e tal. Mas enfim, Liberdade. Liberdade isso, criativa. liberdades criativas, é isso aí. Mas e mesmo assim, é um seriado que, apesar de ter essa queda depois da saída do ator mesmo, do Ragnar, né, que é o cara mais famoso, Uhum, ele continua interessante e realmente ele traz, né, um desfecho, né, tipo assim, pró história, sabe? uhum. Ele realmente porque ele ocupa não só a vida do Ragnar, mas também a questão de todos os filhos dele, né? Ele cria mesmo que uma dinastia, né? Uhum. Então, eu tô vendo aqui o ator aqui, o nome do cara é Travis Fimmel, o nome do cara aqui. Nossa, um sobrenome curioso. E vem É, cá, e por acaso aí agora saiu uma segunda parte, um reboot, isso, então, um dos motivos também de eu dar essa dica, né? Porque para quem gostou do Vikings, igual eu, assisti todas as 6 temporadas, eu gostei bastante. E realmente ele encerra bem aí a saga da dinastia do Ragnar e dos filhos dele. Uhum. A Netflix resolveu investir aí, e aí tá fazendo um seriado que é meio que uma continuação espiritual, porque nas primeiras 6 temporadas a gente vê a história da família do Ragnar, né? Beleza. Uhum. Mas a dinastia do Ragnar Lothbrok. Mas aí, a partir desse outro seriado, já é outra, passaram-se vários anos, e aí eles Sei. tentam pegar carona aí, né, no sucesso dessa série Vikings, que inclusive parece que está sendo bem assistida lá no Netflix, assim, a galera tá gostando. E aí eles já tem 2 temporadas, né? Então, Eita. assim, na verdade, assim, a segunda vai estrear, né? Já está garantida aí, mas a primeira terminou em fevereiro, agora, Uhum. desse ano, e no ano que vem vai ter uma próxima temporada, ou seja, já está meio que garantido aí que vai ter. Eu não vi ainda, mas, assim, é uma boa forma de você se preparar para esse seriado e entrar no clima, né? E realmente vale muito a pena. O Vikings, apesar desses tropeços aí e tal, ele trata realmente de muitos elementos bacanas, né? Como eu falei, da história. Além dessa questão dos vikings terem descoberto a América, tem a questão da época que eles invadem lá a Europa, né? Que aí Sim, eles. tem o E Cerco de aí. Paris. Isso, o cerco de Paris, inclusive um dos vikings fica envolvido lá e acaba meio que ficando lá em Paris, enfim. Tem a parte uma parte mais no final da série que pega a parte do Rus, que é aquele território Ah, lá, legal, sim. isso, o Sim. território Rus lá, que tipo assim, né? Ela, ali na Ucrânia, né? Que hoje é Isso. a Uhum. atual Ucrânia e tal, e acabou depois virando. O povo russo surgiu dali, né? Sim, sim, Desse isso mesmo. Rus e tal. Então, Uhum. assim, é bem interessante, tem essa parte também. E tem essa parte, uma época lá que tem essa questão também. É muito forte essa dicotomia, né? Entre as crenças dos vikings e quando eles invadem a Europa, o choque, né, com a questão dos Uhum. cristãos e tal, e como alguns vikings são afetados por isso, e como, né, Uhum. alguns cristãos também são afetados pela cultura viking. Então, bem bacana. Eu deixo essa dica aí para quem não assistiu ainda a série. Tá lá toda no Netflix, as 6 temporadas, vale muito a pena. Complementando, tem também. Eu fiquei surpreso um dia desses. Eu fui numa livraria e eu vi que finalmente terminaram as Crônicas Saxônicas. Tá? Terminou no 13º livro, formando tipo um mosaico, né? Uma figura grande, né? Uhum. Aí eu falei, finalmente, né? Aí, excelente. Olha, eu tô no quinto livro. Tô no Olha, quinto livro. Faltam alguns ainda, mas assim, excelente e que deu origem a série Último Reino, que ninguém vê. Que também tá na Netflix, né? É verdade, é mas verdade. bom complemento aí. Então essa foi a minha dica. E qual que é a sua, Jeff?
Então, dessa semana, a minha sobremesa é a Herb, né? É um sitezinho que algumas pessoas conhecem. Pois é, aí, ó, Suprimentos, né? Não, mas Suprimentos, né? Não, mas não é só whey, essas coisas. Não, tem de tudo, colágeno, Exatamente. Eu já fiz algumas compras, né, nesse iHerb. Justamente essa questão de colágeno, porque eu tive um problema no joelho e meu ortopedista recomendou para fortalecer, né? E aí eu comprei um bom tempo, porque aqui no Brasil é caríssimo essa questão, né, essa reposição de colágeno e tal. Mas aí tinha essa questão porque eles começaram a taxar. E como é que tá agora, então? Foi. Então, essa que é a grande novidade. É aí que entra a dica. Eles fizeram um acordo que eu achei muito legal com a Receita. Então, os pedidos eles têm um limite, se eu não estou errado, no momento que a gente está apostando, né? Porque o dólar está muito doido. Tá R$ 280 até R$ 280 um pedido, né? Ele não é tarifado e na hora de fechar o pedido, ele já avisa, olha, se você pedir a mais, né? Ele fala, olha, só via DHL você vai ver que não vai valer a pena. Então, se você faz um pedido num ponto ótimo, né? Entre mais ou menos 150 a R$ 280, você paga um frete menor e não é tarifado e chega muito rápido. Então, eu recomendo, já usei, muito bom, viu? Legal, Tá legal. muito bom. Vou voltar a dar uma olhada lá, porque às vezes o joelho dá aquela rangida, né? Como é que é? Eu também. É que nem o Predador. O Predador vem nos tempos mais quentes. No caso, o meu rangido é nos tempos mais frios. Vem um rangido no joelho. Eu sei bem aquela areiazinha. E às vezes dá uns estalos, né? Parece que tem aquele catolé, aquele peito de véia no joelho, né? Exatamente. Então isso aí ajuda bastante. Ué. Eu comprei um negócio muito engraçado e aí, de repente, quem sabe a gente desenvolve isso, que foi uma dica do amigo meu para rinite, que é existe uma coisa chamada Lota, que é tipo um pequeno bule de louça, né? Que o pessoal bota no nariz pra água, né, entrar no nariz e tal. Pra lavar, né? Exatamente, sim. Existe tipo um squeeze, assim, uma garrafinha de plástico para apertar, e ele é feito com um design que o fluxo de água é contínuo e suave, né? Então, a chance de você afogar... gente, eu sempre... Não é que eu afogo, mas tem vezes que não dá muito certo. Perdão. Aí, ó, nossa senhora. Foi falar, Tá precisando fazer um agora aí. Não, aí, acho que o efeito tá passando. O tempo seco aí do Centro-Oeste é assim mesmo. A gente tá sofrendo, a gente tá começando a sofrer, né? E vamos falar, sim, eu já ia esquecendo da dica da semana passada. Isso, uma continuação aí da dica da impressora. O que rolou? Isso. Então, aí eu fui começar a imprimir e o NoBreak começou a dar uns tac. E impressoras a laser, principalmente para quem está em 220 volts, né? Realmente você vai precisar de algum intermediário, algum conversor, né? E o NoBreak, se ele não é senoidal, ele não vai lidar muito bem. Mesmo você tendo um NoBreak, por exemplo, sempre vale a pena dar uma consultadinha no consumo de energia, né? No caso, a minha impressora é de 500 watts, né? Até 500 watts, na verdade, e o meu... a impressora, é importante fazer um parêntese aí mesmo, porque as impressoras laser, elas gastam bem mais energia do que as convencionais de tinta, de jato de tinta ou de tanque, porque elas precisam esquentar, né, o pozinho do toner lá para fazer a mágica. Exatamente. É o fusionador. Exatamente, isso mesmo. Então, elas gastam mais energia mesmo. E aí no NoBreak, se ele não é senoidal, mesmo tendo assim bem mais, né, capacidade nominal, ele pode dar problema. E teve um momento que ele até desligou. Eu falei, opa. Eita. Então eu fui atrás, eu fui atrás de um estabilizador super simples. O estabilizador, nossa, resolveu que uma beleza. A impressora, tô amando a impressora, tá lindo, maravilhoso. Legal. É só essa observação. Um complementozinho, né? Complementozinho aí da dica. Muito bom. Pois é, e agora então vamos para os petiscos, né? Opa, aquelas amostras, né, do que está por vir aí no mexido.
Exatamente. E tu, o que que manda de petisco, Mike? Pois é, em primeiro lugar, eu queria dar uma atualização aí sobre o seriado da Escada. Eu já mencionei aí, quando eu falei do filme lá do Soldado que Não Existiu, porque realmente eu tinha assistido 4 episódios, né? Até quando a gente fez o primeiro episódio aí do podcast, eu assisti mais 2, acho que tem mais um disponível, foi disponibilizado agora, eu não vi ainda. Mas realmente está me surpreendendo o Colin Firth, viu? Nesse A Escada. Olha, Ele tá fora do não, não, elemento dele, como eu falei, né? Não tá naquele ambiente assim, ele não faz o papel de um britânico e tal, desse cara mais, como é que eu vou dizer, aquele britânico e tal, com aquela postura, não, ele tá fora do elemento dele, mas tá me surpreendendo, e o seriado, ele promete realmente expandir aquela questão do documentário que eu mencionei, né, no episódio que esse seriado é sobre o Colin Firth é acusado, né, de matar a esposa, uhum, e aí todo uhum. esse drama e a parte do julgamento toda foi relatada num documentário que foi lançado na época, né, no começo dos anos 2000. Só que o seriado ele está indo além disso e está mostrando todo o drama depois do julgamento, né, do que aconteceu no julgamento. Então tá bem interessante mesmo. O Colin Firth está me surpreendendo e em breve eu vou terminar aí e vai pintar a crítica aí no mexido, com certeza. Tá. Bom Então, saber, bom saber. tá muito interessante. Próximo pitisco aí que eu vou deixar é sobre a minha saga no Elden Ring. Ei. Rapaz, pois é. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou fã dessa série Souls, né? Comecei lá no longínquo, lá PlayStation 3, com Demon Souls, e todos os jogos aí eu tenho terminado, desde o Dark Souls 1, 2 e 3, também, e também jogos derivados, né? Que criou realmente um subgênero, né? Desse combate em tempo real do estilo da série Souls. E o Elden Ring, assim, não precisa nem falar, né? Assim, ele já está mais do que comentado aí na mídia, é o mais novo jogo aí do criador, né? Dessa série Souls. Então, assim, eu com certeza embarquei, né, no Elden Ring, porque ele é um jogo assim, ele abriu um pouco mais, assim, não só o mundo, né, porque agora é o mundo aberto, porque nos outros jogos anteriores era realmente aquele esquema de, apesar de ter um certo a liberdade na ordem que você queria explorar, você não podia navegar livremente, às vezes você tinha que ter pré-requisitos para navegar no mundo, né. No É o que caso do Elden Ring, não. eles chamavam um pouco de, ai gente, como é que é? Trilhos Isso, exatamente. Você cria alguns trilhos ali, né? Então tipo Uhum. assim, tipo o que eles fizeram muito se você olhar no Uncharted 4. Ele dá aquela Nossa, ali era. ilusão de mundo aberto. Ele dá aquela É. ilusão de mundo aberto, mas você segue, né? Tem um trilho, um caminho ali que você é obrigado a seguir. Mas no Elden Ring não. Então, você já experimentou, você sabe, é um negócio abertão. E além disso, assim, eles também criaram mecanismos para deixar o jogo um pouco mais acessível, né? Você tem mais save points, não só nas Sim. fogueirinhas, como naquelas estátuas e tal. Então, realmente, a chance, para quem não conhecia a série, e até você também embarcou nessa aí, depois Sim. Tem você que pode voltar, dar. eu tenho que voltar. Depois Eu você tenho que pode dar. voltar, é verdade. Mas, assim, para mim que sou veterano na série, tô gostando demais, já tô aí chegando aí a quase 100 horas de jogo, já passei das 90. Tô lá no monte lá dos gigantes, Mountain Top of the Giants. E Nice. dei uma, como diria lá em Goiás, deu uma engastalhada lá, uma pequena engasgada, porque realmente é difícil, é uma área bem difícil do jogo. Mas tô gostando demais, assim. E eu tô indo por um caminho um pouco diferente do que eu ia nos outros jogos da série, porque eu sempre fazia aquele guerreirão pesado com aquelas espadas que parece um poste de luz, né? Que Sim. o cara. Uhum. Mas Uhum. dessa vez Tipo, eu fui mais para uma build de destreza. Comecei olha com o aí. samurai, que é uma das classes lá que já vem com arco, né? Eu sempre gostei muito de usar Sim. arco nos jogos porque dá para você dar umas roubadas, entre aspas, né? Tipo assim, dar uma facilitada no jogo, você encarar para diminuir o número de inimigos, você vai atacando a galera mais à distância e tal. Então, eu tô aí bem avançado no jogo, mas tô gostando, eu tô naquela coisa assim, saboreando.
Enquanto Sim, assim, não. a gente viu aí notícias de que a galera já tá meio que abandonando o jogo, porque terminou, né? Sim, verdade. Eu tô aproveitando bastante, tô indo num ritmo bem tranquilo, mas tô gostando demais do jogo. Realmente Elden Ring, pra mim, é o melhor da série até hoje. E com heróis improváveis, né? Com heróis improváveis. Tem um pessoal famoso para ajudar também, né? Pois é, a comunidade, assim, uma grande diferença nesse jogo é que você não é mais, assim, tão compelido a jogar online, né? Porque nos outros jogos é assim, se você tá online, aí, por exemplo, você tá conectado lá e você tá vivo, né? Que nos jogos da série Souls você podia estar morto ou vivo, enfim. Quem conhece aí vai saber do que eu tô falando. Se você tá vivo, você pode ser invadido, entendeu? Você não é como assim, eu quero jogar online, eu não quero. Não, você tá lá vivo, você pode ser invadido, o cara te mata. Ou seja, se você quer, né, tipo assim, só usar dessas vantagens de estar vivo, ou seja, sua vida aumenta e o jogo fica teoricamente mais fácil. Aí você se expõe. Agora no Elden Ring não, né? No Elden Ring você pode escolher, você tem que usar um item específico para entrar no modo online. Se você quer pedir ajuda. E realmente tem uma galera aí que tá ficando famosa aí por ajudar os outros. Eu realmente encontrei um caso bem curioso, que foi, inclusive é um chefão bem opcional no jogo, que é uma serpente gigantesca que tem num lugar lá. Uhum, E só que para matar você precisa de uma arma bem específica, sabe? uhum. E aí eu encontrei um cara lá que se especializou em ajudar os outros jogadores. Ele tinha essa arma e tal, e o cara realmente. Eu Para, para, ficava de para, para. longe lá no meu arco e ele ia pra matança lá mesmo. E é impressionante, o cara realmente me ajudou. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Então cria esse aspecto social também, né? Mas Pô, que assim, legal, que legal. se a pessoa estiver disposta, eu, por exemplo, só tô recorrendo a isso, porque quando você usa esse item, aí você tipo assim, bota a cara pra fora mesmo. Aí pode ser que alguém te invada, né? Sim. E aí pode te Então, assim, matar, roubar tuas é, coisas. É. Não, na verdade, assim, eles não roubam seus Não, rouba. itens. É só Mas, o mas dinheiro. eles ganham experiência, né? Eles ganham a sua É. experiência lá, o seu dinheirinho, suas runas, né, nesse jogo. Uhum. Mas então é isso, eu tô seguindo aí firme e forte na minha saga no Elden Ring, Legal. saboreando aí aos pouquinhos. E assim que terminar, vai rolar aquele review atrasado, mas aquele amadurecido, né? Aquela coisa assim. Sim, é curtida, curtida. No Carvalho, no Isso, Carvalho do tempo. exatamente, E, exatamente. e para finalizar, o que, que você anda recomendando? Então, o último petisco aí são as primeiras impressões da quarta temporada do Stranger Things, né? Porque no episódio anterior eu dei aí as minhas previsões, né? Do que eu Uhum, uhum. achava pelo trailer e tal. E também tem uma errata aí, porque eu falei que os últimos 2 episódios iam ser liberados logo uma semana depois, e não, na verdade vão ser só em julho. Então Acho que foi para aumentar, né, o tempo de. aí então aquilo que a gente falou, eles queriam aumentar o burburinho, né? Eu acho Foi que é mais verdade, verdade. mais verdade ainda, porque realmente eles vão esperar um mês. Então, assim, para dar tempo de todo mundo assistir esses 7 primeiros episódios aí, de mais de 1 hora e tanto cada um. É, eu vou correr. Então, é. Mas aí, inclusive, a gente deve lançar em 2 partes esse review, né? Porque senão Boa, boa. a gente vai ficar muito tempo aí sem falar do Stranger Things. Então, eu assisti os primeiros 4 episódios e gostaria de reportar que, felizmente, é bom, assim, eu tô gostando Olha, que até bom, agora. que bom. Felizmente, as minhas previsões lá de que o negócio poderia dar uma descarrilhada, por enquanto não rolou até o 4 episódio, tô gostando muito. Realmente, assim, eles envelheceram, né? Então, assim, eles cresceram, não tão velhos, lógico, Esqueceram, são, é são verdade. novos. Mas se você olhar as imagens do começo da série, então aí entra naquela questão que a gente já tocou. São aqueles saltos de tempo, você vê claramente que É, não passou não um ano bate. só. Não bate, né? Assim, eles cresceram demais. Então, assim, alguns mais do que os outros. Alguns Uhum. ainda estão com cara de criancinha mesmo, outros já estão, assim, bem marmanjo e tá difícil disfarçar. Mas mesmo assim, eu acho que os criadores lá, os Duffer Brothers lá, né? Eles conseguiram extrair de novo, assim. Eles
apesar de o trailer mostrar muitas cenas e tal, de efeitos, eles voltaram a focar um pouco mais no grupo, isso eu achei legal. Tem tramas separadas, né, que acontecem coisas separadas aí, mas e é interessante porque tem uma pegada, assim, realmente eles extraem coisas de conteúdo da década de 80 e coisas que fizeram sucesso, tem a história do seriado tem uma grande pitada aí A Hora do Pesadelo, lá, as histórias do Fred Krueger, quem não se lembra, né? Inclusive tem uma participação especial do ator, do Robert Englund lá, né? Englund, o cara que fazia o Fred Krueger. Então, assim, eles tem uma pegada bem assim, aquele negócio do vilão que a gente falou, né? Rola uma parada meio Fred Krueger, assim, do cara. Mas eles estão fazendo legal e eles voltaram a focar um pouco mais no grupo. Então, assim, tô gostando. Devo assistir os outros 3 episódios dessa primeira parte aí em breve. E vai pintar aí o review no blog aí dessa primeira parte do Stranger Things. Mas, felizmente... Então, assim, Netflix pode ficar sossegado por enquanto, que parece que não vai ter que apagar a luz aí essa semana. Dá para continuar. Ainda vai sobreviver até julho. Até julho. Até a expectativa da galera. Ninguém vai cancelar até julho para poder ver os últimos 2 episódios. Vai ver que é isso aí, ó. Tá aí, ó. Matamos uma charada. Aí, ó. Pronto, tá vendo? Pronto, já matamos uma charada. Aí, ó. É nóis. É isso aí. Então, diga lá, Jeff, e os seus petiscos? O que você vai trazer pra gente? Pois é, no meu petisco, bom, tem o Halo, né? O Halo, então, pra quem jogou... O Halo, agora sim, aproveitando aí a deixa. O Halo foi pro Halo ou não? Então, meio. Porque tem momentos... Estamos falando do seriado, né? Parênteses, estamos falando do seriado. Isso, exatamente. Não são os livros, né? Não são os livros, que eu li 2... o segundo, na verdade, eu tenho que terminar, mas eu tava gostando. Que eu ganhei de presente, então não é que eu escolhi muito, mas enfim. Gente, o seriado tem momentos, cara, que você fica, meu Deus, e agora? É agora? E vem a música, e tem umas ações, mas tem uns momentos, gente do céu. Não só a história peca às vezes, efeitos especiais, sabe, borrachudos, bonecão, sabe? Então, varia muito, é extremamente inconstante. Mas vamos ver, né? Vamos ver, eu ainda tô terminando a série, que tá lá na Paramount, né? E eu comecei uma série muito engraçada que é Lower Decks, também na Paramount, que é como... Ela é mais ou menos baseada naquele livro Red Shirts, que é fazendo uma piadinha no mundo Star Trek, né? Que todo mundo que tem a camisa vermelha morre, né? Na série. Que nem aqueles filmes de terror, né? Quem faz sexo morre. Exatamente, é tipo isso, só que, né? Slasher movies. Exatamente, é uma piada muito frequente e mostra como é que é a vida do pessoal que, sabe, o pessoal que faz a manutenção, a galera que vai fazer missão diplomática, vai repor suprimentos, ou seja, a parte chata, né, de uma vida tracker, né, mas é muito engraçada. No início foi meio caótico, sabe, mas pelo que eu tô vendo, assim, eu já tô quase no final, eu tô curtindo, tá sendo uma boa adição para quem é tracker e quem não é, entendeu? Legal, então, de repente, de animação, né? Interessante. Tem um pouquinho, às vezes, meio bem nonsense, às vezes, mas tá dentro do. Mas da proposta. Conteúdo mais adulto, a animação, como é que é? Então tem bom deixar o alerta, né? Isso, tem uns palavrões, mas assim, não, tem uns momentos que eles fazem umas brincadeiras meio mais adultas mesmo. Mas tudo no universo espacial tracker, né? Então, e tem altas referências aos filmes, aos seriados, então é bem bacaninha. Tô curtindo. E para finalizar, tem um Tic-Teco, Defensores da Lei. Esse aí você tirou do baú, hein? Do fundo do baú, Tic-Teco. Voltaram, pois é, Defensores da Lei, pois é, que o pessoal fez um pequeno filme que, gente, todo mundo tá falando,
eu vi uma parte, rolê de rir, é engraçado. E a história eu sei, vai me decepcionar. É aquela coisa, você sabe que você vai ficar decepcionado com a história, mas, sabe, let it go, cara. É aquele abraça o que você tá vendo e tá bom, sabe? Acho que tá lá na Disney e esse é no Disney Plus. Isso, Disney Plus, tá bem. Vai vir Mas esse aí é para toda a família, né? Tico e Teco, uma jornada de vingança. Não, tá. Slasher e tá destruindo a. Não. É pra família. Pra família, mas eu acho que os pais vão rir mais. Acho que os pais vão gostar. Sim, porque esse aí é da nossa época mesmo. Com certeza. As crianças talvez não entendam, mas enfim. E aquela desculpa para os pais assistirem alguma coisa com os filhos. Os meninos, eu quero ver Patrulha Canina. O pai lá, não, vamos assistir o do Tic Tac. Isso. E Tic Tac, rapaz. Como é que é o termo agora? Isso é muito cringe, pai. É muito cringe. Exatamente, muito cringe. Pode ser um cringe divertido. Eu vi um pouquinho, gente, eu ri demais. Então, legal. Em breve, Tic Tac no mexido digital, olha aí. Exatamente, fica a dica também aí, pra quem tá assistindo. E eu acho que é isso então, né? É isso aí, cara. Então, chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Olha aí, que beleza. Olha aí. Agradecendo mais uma vez aí o nosso colega Rodrigo. E aí, em breve, aí vocês vão escutar o desfecho que a gente prometeu com Corvos. Olha aí. Como é que é? Pré-Halloween. É isso aí. Preparações. São João de Halloween. São João de Halloween, né? Em 2022 é normal, gente. Então é isso, Jeff. Valeu aí mais uma vez por esse episódio. Puxa a tomada aí pra gente. Então tá, é pra já. Um abraço, valeu!